nós vamos falar de um tema muito importante, de um tema relacionado ao momento que nós estamos vivenciando. Nós estamos mudando de um ciclo apodrecido e gasto para um dealbar de um novo ciclo, de uma nova era. Assim, o tema do nosso programa de hoje é Terceiro Milênio. Terceiro Milênio. Chegamos ao final da composição deste primeiro ano do século XXI. Ou seja, nós estamos compondo tempo para formar o primeiro ano do terceiro milênio. E amanhã, dia 31 de dezembro, estaremos completando 366 dias, pois este ano foi bissexto, onde em fevereiro tivemos 29 dias. Amanhã completaremos 366 dias. E quando o relógio bater 1h da manhã do dia 1º, estaremos à meia-noite real do dia 31 de dezembro, porque nós estamos em época de verão, onde nós mudamos os nossos horários. E estaremos completando 366 dias, perfazendo o primeiro ano, que é a unidade para início de contagem do século XXI. Estamos acabando de formar o primeiro ano que vai ser a unidade de contagem do século XXI e início de contagem do terceiro milênio, já que século é coletivo de ano e milênio também é coletivo de ano. E desde o início do sistema solar, que aconteceu há 1.955.884.800 anos, ou de início da humanidade a 1.664.501.100 anos, nestes processos de reencarnação, processos reencarnatórios que todos nós temos acumulados em registros no ponto bindu, que ao olhar clarividente se mostra na ponta do coração. Nós temos este chip espiritual que registra todas as nossas vidas, que totalizam como humanidade 1.664.501.100 anos. Nós já vivenciamos, portanto, dividindo por 1.664.501 passagens de milênio. E esta passagem de milênio é apenas mais uma nesta quantidade enorme de passagens que nós já tivemos. Mais uma de muitas que nós passamos, porém de uma importância muito grande, muito significativa, pois estamos aqui, estamos vivos, participando desta transição, deste momento de transição da Era de Peixes, que terminou no ano de 1989 para uma nova era. Em 1989, nós tivemos a queda do Muro de Berlim, onde nós começamos a derrocada social, a dissociação social, onde todos os partidos políticos se misturaram, onde a grande divisão que existia, a trina divisão de capitalismo, de comunismo e de socialismo, tudo isso se desmanchou. E agora está se tentando compor uma nova estrutura social, porque nós estamos nesta fase de transição. E onde, em 1989, nós começamos, portanto, aquele interregno, aquela transição de 16 anos, que vai até o ano de 2005. Onde então nós teremos o início, o começo da Era de Aquário, com uma nova consciência, que é a consciência de Maitreya, o Senhor das Três Maias, a consciência de Maitreya, de Akidorji e de Akigorji. Maitreya, o Kalki Avatara de todas as tradições trans-himalaias e tibetanas, e com seus dois aspectos ou colunas, Mitradeva, que é Akidorji, e Apavanadeva, que é Akigorji. Representações solares e lunares deste Avatara conhecido como Avatara aquático. E aquático porque é o Avatara da Era de Aquário. E fazendo agora um balanço do último milênio, do que ocorreu no último milênio, nós temos uma mudança muito grande. Neste balanço deste último século, nós vemos que desde o início da Era de Peixes com Yoshua ben Pandira, o Jesus bíblico, do ano 0 até o ano de 1900, praticamente nós tivemos uma evolução lerda e uma evolução científica e tecnológica truncada, sem grandes avanços, truncada pelas forças do mal, principalmente na época ou na Idade Média, por forças do mal que estiveram infiltradas dentro do próprio catolicismo, forças anti-evolutivas que brecaram a evolução e trouxeram como consequência um retardamento muito grande provocado pela própria Inquisição.
quantos e quantos cientistas, quantos e quantos homens, pesquisadores, matemáticos, físicos, alquimistas, químicos da época, que naquela época tudo isso era conhecido como alquimia ou como ciência. Quantos seres, quantas pessoas foram queimadas como verdadeiros bruxos. E até o ano de 1900, nós chegamos apenas usando a carruagem e usando a máquina a vapor. Veja o quanto que a humanidade perdeu em termos de evolução, em termos de tecnologia, com a morte, com a inibição provocada pela Santa Inquisição de muitos cientistas, de muitos astrônomos, filósofos, químicos e cientistas da época. Isto tudo retardou a evolução. Foi uma época negra na história, negra pela própria Inquisição, onde atrás estavam mais interesses de terra e de gado do que propriamente de justiça, de bem e do belo. E como os próprios mandamentos de Deus rezam para que nós não matemos ao próximo, que é o 5º mandamento de Deus, não matar. Veja que na Inquisição este mandamento não foi respeitado sequer pela própria igreja. E não foi só uma morte, foi uma morte com escárnio, morte com sofrimento, morte com uma desgraça muito grande, queimando pessoas vivas, gritando de dor ao som de pessoas dando risada, ao som de pessoas xingando como bruxos, aqueles que em grande parte, em grande maioria, eram cientistas, eram pessoas que tinham como missão trazer consciência, trazer tecnologia, trazer um espírito científico para o prol da própria evolução, para ser utilizado no engrandecimento da experiência social. Veja a grande ignorância que isto aconteceu, levando o nosso século atual a receber toda essa carga que deveria ser distribuída há muitos séculos anteriores. E o padrão evolutivo que é sempre trazido por um avatara, é no caso, a partir do ano 0, trazido por Yoshua Ben Pandira, o Jesus bíblico, porque ele representa a consciência do ciclo. Toda a tecnologia, todo o conhecimento, toda a evolução de um ciclo é trazida pelo avatara e é impressa na evolução por aqueles que têm consciência para tal. E este conhecimento de Yoshua Ben Pandira foi bloqueado na época da Inquisição e não pôde ser colocado no devido tempo na própria evolução humana, no contexto evolutivo. Mas, para que esta evolução tivesse dentro do período de peixes, para que ela atingisse o padrão evolutivo que foi determinado por Yoshua Ben Pandira, o Jesus bíblico, nós tivemos retardamento muito grande. E isto provocou uma grande alteração no século que nós vivenciamos, que foi no século XX. E nós tivemos a manifestação de 7 expressões crísticas, de 7 anjos da presença, conhecido como 7 Dhyanis. E 7 Pleiades, aspectos masculinos e femininos, que trouxeram a partir do dia 1 até o dia 7 de julho de 1900, na face da Terra, 7 seres especiais, 7 consciências superiores, onde estas consciências trouxeram toda a tecnologia do século XX. Se nós compararmos o século XX com os séculos passados, nós vamos ver que o século XX houve uma alteração tecnológica incrível, ímpar, que nunca aconteceu em toda a história da humanidade, na sua história de 1.664.501.100 anos. Veja que toda esta tecnologia foi trazida por 7 seres que nós queremos, neste programa de último século, enaltecer. São os 7 Dhyanis. Nós vamos dedicar este programa do terceiro milênio a estas 7 consciências que se manifestaram no meio da humanidade para trazer nesse último século toda a tecnologia que as forças do mal não permitiram que na Idade Média fosse trazida de uma maneira mais atenuada, de uma maneira mais adequada, dentro de um ciclo natural para entendimento de todos nós. Nós que vivemos neste último século recebemos uma quantidade enorme de tecnologia, de informação, de espírito científico, muito além das capacidades que nós temos para assimilar esta mesma tecnologia, este mesmo conhecimento. Este programa, o último programa deste século, o último programa do segundo milênio, é dedicado aos 7 Dhyanis, 7 consciências superiores que nós queremos falar sobre elas para trazer como consciência para a nova era estes 7 princípios superiores que vão vibrar ainda na era de Aquário.
porque a partir de 2005 nós teremos uma manifestação diânica, nós teremos também uma manifestação das 7 Pleiades. 7 Pleiades que são 7 aspectos, 7 filhas equivalentes na consciência atual de manifestações anteriores, como 7 Dianes que através de 7 Pleiades, se manifestaram na época de Tutimés III e sua contraparte Nerebitite. Eu estou falando de 3.529 anos atrás, onde nasceram 7 aspectos, 7 Pleiades deste faraó, desta consciência divina, como Tutimés III e Nerebitite, onde nasceram Tamuri, Mazanir, Rismuque, Jinazaka, Ajaza, Limuca e Anadir. 7 aspectos femininos, 7 progenitoras de 7 consciências superiores. E a partir de 2005 nós teremos toda esta manifestação viva no seio da humanidade. Com a vinda de Maitreya, o Senhor das 3 Maias, com a vinda desta consciência superior, quer chamar de a volta de Jesus, de Buda, de Salvador, de quem você quiser, o nome não importa. O que importa é a consciência. E esta consciência, ao se manifestar, vai trazer à tona da evolução todas estas consciências chamadas de Pleiades, que são as progenitoras de seres especiais, e toda esta consciência diânica. Esta consciência que, como um saque contra o futuro, teve que se manifestar nesta época que nós chamamos de época do século XX ou de 1900. E nós tivemos 7 seres que surgiram no seio da humanidade, 7 seres especiais, 7 seres fantásticos, com nomes brasileiros, mas nós vamos dar toda a informação para que você entenda. O primeiro ser que surgiu tem o nome de Antônio. O nome de Antônio e o sobrenome dele sempre é José Brasil de Souza. E tal Antônio José Brasil de Souza representou uma primeira essência que, através do Brasil, vale lembrar, o Brasil, pátria da nova era, berço da nova civilização, é a pátria, é o gerador destes avataras, destes seres que também são conhecidos como Dianes ou 7 aspectos de uma mesma consciência, de uma consciência maior. Esta consciência que nós nos referimos é a consciência de Melquisedeque. Podemos dizer que são 7 aspectos de Melquisedeque na face da Terra que nasceram para impulsionar a evolução. Impulsionar aquilo que precisava fazer para colocar a evolução de acordo com o padrão de ciclo, de acordo com o padrão previsto por lei. E assim, nós tivemos o nascimento no dia 1º de julho de 1900 de Antônio. Este Antônio corresponde a uma consciência agartina de um ser superior, a uma consciência de um arcanjo que nós chamamos de Micael. E através deste ser, nós tivemos toda uma manifestação destas forças, deste conhecimento nas terras. Eles trabalham para o mundo e influenciam o mundo através de um chakra. E este chakra pelo qual se manifestou Antônio, ou o próprio Micael, foi o chakra de Machu Picchu, no Peru. E através deste chakra, a partir do dia 1º de julho de 1900, quando este Diane começou a encorpar, começou a ser não mais uma criança, mas um adolescente, começou a entrar na fase de adolescente para adulto, começou a influenciar com a sua magnífica presença na face da Terra, todo o impulso da sabedoria. Ele trouxe o grande impulso da química, da alquimia, da magia para a humanidade, fluindo através do chakra de Machu Picchu. E este ser, Antônio, conhecido também como Micael, se manifestou num corpo de Xuang Tanchang, que nós chamamos um corpo chinês. Ele tem um aspecto sino. Veja os grandes mistérios da vida, um aspecto chinês influenciando no mundo toda esta virtude, toda esta sabedoria, através do raio dos mestres alaranjado. E através da embocadura, que nós chamamos de Cessari, dos olhos que choram, nós tivemos todo este impulso superior deste ser que trouxe grandes conhecimentos, grande sabedoria de uma forma geral relacionada à alquimia, à magia e à química para toda a humanidade. No dia 2 de julho de 1900 tivemos o nascimento de um segundo ser, que é Bento, com o mesmo sobrenome, Bento José Brasil de Souza. E este ser, conhecido como Bento, nada mais é do que uma expressão de um arcanjo que nós chamamos Gabriel, o grande adepto Abraxas, o grande adepto de Poncherry, conhecida dentro dos conhecimentos herméticos
dentro dos conhecimentos iniciáticos. E ele corresponde a um ser que, nascendo através da embocadura que fica nos Estados Unidos, no deserto do Novo México, que nós chamamos de El Moro, nós tivemos todo um impulso deste século do raio violeta, do mestre do raio violeta, o impulso da beleza, da arte, onde nós tivemos todas as artes, em todas as artes, um impulso magnífico neste século que se passou, na pintura, na escultura, na dança, no teatro, em todas as artes de uma forma geral. Este ser que se manifestou com um aspecto, com o corpo de um hindu, que é o Chandra Mahatnagara, um ser muito importante, de grande consciência, que trouxe essa expansão artística para o mundo através do chakra que fica nos Estados Unidos, em El Moro. Depois, no dia 3 de julho de 1900, tivemos o nascimento de mais um ser, que nós chamamos de Carlos. Este Carlos corresponde ao grande aspecto de um arcanjo que é Samael, é o Tuit Tuit Bey. Este é um ser fantástico e ele se manifestou com o corpo de um árabe que é o Abdul Shaib Rashid, de um árabe que, através do seu trabalho na face da terra, através do chakra, do raio vermelho, do mestre do raio vermelho, que fica em Chichén Itzá, no Yucatán, no México, nós tivemos todo o impulso da bondade, todo o impulso voltado à política, à arte guerreira, à ética, à estética, tudo que aconteceu no século XX, nós tivemos todo esse trabalho relacionado a este grande ser, ao Carlos, que com este corpo árabe trouxe toda esta influência na face da terra do chakra de Chichén Itzá, que fica em Yucatán, no México. Depois, no dia 4 de julho de 1900, nós tivemos o nascimento do quarto Diane, que foi Daniel José Brasil de Souza, que na forma de um ser muito importante, de um médico, influenciou através dos mestres da linha do raio amarelo, a linha de Rafael, a linha ligada ao chakra da terra que fica em Sydney, na Austrália. E através deste chakra nós tivemos toda uma emanação do raio amarelo, toda uma inspiração da mecânica, da física e da ciência. Veja que Rafael, que representa o arcanjo, que representa o adepto Serapis Bey, o Dr. John Henry Smith, nós tivemos toda uma tecnologia vibrando pelo raio amarelo na face da terra, através da Austrália, em Sydney. E veja a evolução que teve a mecânica. Nós tivemos toda a criação do automóvel, da aviação, das viagens interplanetárias, Cape Canaveral, Cabo Canaveral. Nós tivemos os satélites, tivemos toda essa tecnologia incrível que permitiu levar o homem à Lua, levar o homem até outras dimensões superiores do espaço, levar tecnologia para pesquisar outros planetas. Veja que essa tecnologia do raio amarelo, através de Sydney, nós tivemos uma influência muito grande de Daniel. Veja a importância deste quarto arcanjo, Rafael, Ra, que representa o Sol, conhecimento, Fá representa a tônica da Terra e El, que significa o divino. O Rafael como o próprio conhecimento do eterno, que liga-se ao conhecimento terreno. Veja que nada acontece por acaso. Aquele que representa o arcanjo da terra, que é Rafael, e que representa este ser, Daniel, que através de um aspecto de um corpo americano, exerceu toda a influência da mecânica. E aí vem os Estados Unidos com esse trabalho relacionado à tecnologia muito intensa, mas tudo isso fluiu pelo chakra da terra, que fica em Sydney. No dia 5 de julho de 1900, tivemos o nascimento do quinto Diane, que é o Eduardo, que corresponde ao grande arcanjo Saquiel, que na forma de um corpo português, de um ser português da Península Ibérica, influenciou através do chakra de Sintra toda uma tônica relacionada à literatura e à filosofia. E nós sabemos a importância de Portugal na literatura, na filosofia, na edição de livros. Representa Portugal um celeiro da sabedoria, um celeiro de conhecimento para todo o mundo. E através de Sintra, Portugal, nós tivemos toda a literatura. Veja o quanto cresceu a literatura em todos os campos. No campo médico, na história, na geografia, no campo científico, nos romances, na literatura em geral. Houve uma tônica muito forte ligada ao raio do mestre Púrpura. Nós tivemos toda essa influência para a humanidade. Veja o quanto nós crescemos em literatura. E ligado ao sexto Diane, nós temos o Francisco. O nome dele é Francisco, corresponde a um grande ser que nós chamamos de Anael, que é o arcanjo Anael. Anael Catalbey, que através de um aspecto totalmente eslavo, já que o anterior, Saquiel, se manifestou com o aspecto de um português, conhecido como Leonel da Silva Neves, ligado aos grandes mistérios de nossa obra, nós temos ligado a Anael o Francisco, que com aspecto eslavo, usando o corpo de um reverendo, de um padre, o Paolo
Krakowski Pantagalos, este ser maravilhoso, através do chakra da terra que fica em Cairo, no Egito, influenciou todas as religiões. Por isso que ele usou o corpo de um reverendo, o corpo de um padre. Veja, todas as religiões que surgiram neste último século. Antigamente a gente só tinha a religião católica, depois veio o protestantismo e depois veja o que existe de religiões agora. Uma riqueza muito grande, uma sabedoria muito grande. E por fim, no dia 7 de julho, nasceu o 7º Diane com o nome de Godofredo, que corresponde ao arcanjo Cassiel, o grande Israel Gordon Schmidt, este ser que sobre um corpo de um hebreu deu toda uma tônica para a medicina, para a teurgia, para tudo que se refere ao raio verde, que é o raio da medicina. Vejo que esses 7 Dianes representaram todo o conhecimento que nós tivemos aqui na face da Terra. Tudo isso que eu falei era proibido falar, mas acabou o milênio, estamos na nova era, estamos na era de Aquário e os tempos são chegados e a verdade precisa ser posta. Estes 7 seres, estes 7 Dianes, representam, portanto, as 7 consciências maiores que trouxeram esta tecnologia que nestes 100 anos mudaram o mundo totalmente, estão impulsionando para um novo século com todo sucesso. E continuando agora com o nosso tema, nós estamos falando do 3º milênio e explicamos toda esta transição tremenda que nós passamos, que foi esta transição neste século. Nós crescemos, tivemos tanto conhecimento científico, tanto conhecimento tecnológico nestes últimos 100 anos, como nós não tivemos em milhares de anos, em dezenas de séculos. E este conhecimento, toda esta tecnologia foi graças a 7 seres que nós falamos, nasceram do dia 1 de julho de 1900 até o dia 7 de julho de 1900. O Antônio, o Bento, o Carlos, o Daniel, o Eduardo, o Francisco e o Godofredo, que assumiram corpos, assumiram figuras de outras raças e de outras expressões. E através dos 7 chakras da Terra, ou seja, de Machu Picchu, El Moro, Chichen Itza, Sydney, Sintra, Cairo e Srinagar, no norte da Índia, que é o 7º chakra, nós tivemos toda essa influência para a humanidade. E através dessa influência tivemos todo esse engrandecimento que nós conseguimos até o momento presente. Este é o balanço deste século e este balanço permite este entendimento. E também nós tivemos no ano de 1935, neste século, o julgamento da humanidade. E quem nasceu depois de 1935 será julgado de acordo com esse padrão um pouco mais rigoroso. Quem nasceu antes de 1935, ou seja, fora desse padrão de julgamento, terá um julgamento com um padrão diferenciado. Mas este julgamento está relacionado ao arcano ou ao número 28. Nós temos um padrão número 28, que é o número de julgamento. E esse número 28 representa 28 lâminas do tarô menor relacionadas ao homem e 28 lâminas do tarô menor relacionados à mulher. 28 mais 28 dá 56. E esse número 28 para o homem e para a mulher representa a totalidade de 14 skandhas, que são 14 fatores positivos, e 14 nidanas, que são 14 fatores negativos. E nós temos um padrão de lei, um padrão de julgamento que foi determinado em 1935, para que fosse julgado. Em 1956, nós tivemos esta definição que eu estou dando agora. Foi determinado o valor, em 1935, quem vai ser julgado. E agora, em 1956, o padrão de julgamento da humanidade, através de uma manifestação do próprio Rei do Mundo, na forma de São Germano, na forma de Lorenzo Paolo Domiciani e de Lorenza Feliciane Domiciani. O aspecto masculino e feminino de São Germano na face da Terra. E através desse padrão, a humanidade vai ser julgada. E o que é esse padrão? Nós temos no chakra cardíaco, que tem 14 pétalas, são 12 pétalas, mas quando a gente entra na iniciação, surgem mais 2 pétalas, uma verde e uma vermelha, que se somam às 12 pétalas cor de ouro. E essas 14 pétalas relacionam-se a 14 fatores positivos e a 14 fatores negativos. 14 skandhas, 14 nidanas. Skandhas positivos, nidanas negativos, ou seja, os 14 pedaços de Osíris cortado e jogado na humanidade, através do qual Ísis, sua esposa e irmã, e Horus, seu filho, reuniram e fizeram de Osíris o deus psicopompo, unindo os 14 pedaços. Isto é simbólico e relaciona-se ao chakra cardíaco de quem entra na iniciação, de quem busca uma consciência maior, que passa a ter 14 pétalas. Nós temos 14 skandhas, fatores positivos, e neste ano de 1956 nós tivemos a definição do quanto ou da porcentagem que nós temos que ter de atendimento dos fatores positivos. É lógico que não é 100% do fator positivo destas 14
14 escandas, mais uma porcentagem, um percentual. E também nós temos 14 nidanas, ou fatores negativos, que nós trabalhamos numa escola de iniciação através da yoga do chakra cardíaco. E essas 14 escandas positivas e 14 nidanas representam o padrão de lei. Assim, nós temos 14 nidanas, ou defeitos, fatores negativos, que nós temos uma porcentagem máxima de atendimento. Nós temos um limite de nidanas admissível para nós continuarmos a evolução. E temos um limite mínimo de escandas admissível para a gente continuar a evolução. Ou seja, nós temos que ter qualidades e podemos ter alguns defeitos, dentro de um padrão que foi determinado em 1956, que é o padrão de julgamento. Assim, quem atingir o padrão de escandas e nidanas, 14 mais 14, 28, ele terá a capacidade de seguir para a era de Aquário, entrar agora no terceiro milênio e nos ciclos reencarnatórios. Quem não tiver este padrão vai ficar no bolsão à espera de uma nova Kali Yuga, que a Kali Yuga atual está terminando, acabou, nós estamos no interregno e vamos começar Sati Yuga. E para entrar na Sati Yuga, onde o mal recrudesce, onde tudo que é ruim diminui, tudo que é bom aumenta, só terá direito aquele que tiver consciência para tal, aquele que for julgado apto. E todos nós estamos em plena fase de julgamento através desse padrão numérico, que é o número 28, através de 14 escandas e 14 nidanas, através de um valor mínimo admissível, de valor positivo, que são as escandas, 14 escandas, e através de um valor máximo negativo admissível para as nidanas. Em cima disso é o julgamento e nós estamos neste interregno em pleno julgamento. Quem tiver apto vai para o terceiro milênio e ingressa nos ciclos reencarnatórios diretamente. E quem não estiver apto não vai poder ingressar na era de Aquário, nesta Sati Yuga, vai ter que esperar uma fase negativa compatível com seu grau concessional. E quando acontecer essa fase negativa, ele vai entrar novamente no contexto evolutivo. E neste julgamento nós temos as forças anticrísticas e as forças crísticas totalmente presentes no contexto evolutivo. Ou seja, você está sendo julgado agora, nesse momento, neste terceiro milênio. Por isso que o mal está liberado e você pode se conspurcar em qualquer esquina, você pode se perder. Por isso também que o bem está liberado, em qualquer esquina você também pode se salvar. Nunca tanta prostituição, nunca tanta droga, nunca tanta corrupção esteve presente na humanidade, mas também nunca teve tanto movimento evangélico, tanta palavra de Deus, tantos pastores levando a Bíblia para o mundo todo, tanto esoterismo, tanto hermetismo, tanta linha hermética, inclusive a nossa, aberta no momento atual. Tudo está livre, o mal e o bem, e cabe a você se posicionar com respeito a isso. E se você quiser participar do terceiro milênio, você tem que entrar neste clima, neste jogo. Neste século que passou, que está findando agora, a quantidade de tecnologia foi muito grande para ser acompanhada por nós neste século. O automóvel, avião, TV, internet, viagem para a Lua, viagens interplanetárias, satélites, comunicações, religiões, filosofias, artes e ciências, num volume muito maior do que a nossa capacidade. Mas estamos agora em pleno momento, onde os 4 cavaleiros do Apocalipse aí estão. Não fique esperando não, porque eles já estão aqui. Nós temos o domínio pelo dinheiro, o domínio pela comunicação, pela internet. Nós somos escravos somáticos, ou seja, nós damos o nosso corpo em troca de um dinheiro pelo trabalho. Nós estamos sob efeito do domínio. Veja o que se faz com o dinheiro hoje. Muda-se uma quantidade de dinheiro dos poderosos, que os poderosos têm de um país para o outro, gera a bancarrota de um país, gera uma crise, gera um problema incrível. Nós estamos sob o domínio do dinheiro. Estamos sob o domínio da guerra. Existe uma guerra em latência pronta a explodir, e inúmeras pequenas guerras em decurso atualmente por todos os povos, em todos os continentes. Nós temos muitas guerras acontecendo e aquela guerra que está fervilhando, pronta a acontecer a qualquer hora. A fome, nós nunca tivemos tanta tecnologia com tanta fome simultaneamente. Nunca se passou tanta fome. E se a gente vê a quantidade de fome que está no mundo, é terrível. A peste nem se fala. Nós temos AIDS, temos doenças que estavam erradicadas e que estão voltando agora. Estamos com esses 4 cavaleiros. E todos nós temos que nos posicionar a respeito. Todos nós temos que assumir uma postura para viver nesta nova era. E a postura para viver no terceiro milênio é uma postura de ecumenismo. Nós temos que pegar todas as religiões e darmos as mãos. Não mais brigarmos, porque todas as religiões buscam a verdade. E segundo a máxima teosófica, não existe religião superior
superior à verdade, porque verdade é Deus. Se todas as religiões estão buscando a verdade, por que não se darem as mãos para facilitar o processo, já que a verdade é uma só? Estar na nova era, no terceiro milênio, é viver em fraternidade, é viver em comunhão com tudo e com todos, é participar da tecnologia, absorver essa tecnologia, usar essa tecnologia, é viver na era de Satyuga. Sati é de verdade, Sati é de bem, Sati é de felicidade, Sati é de expansão, é viver dentro de princípios de ética, de justiça, de moral, é viver com felicidade, com alegria, com saúde, com amor, com consciência, é acordar o mental abstrato, que é a tônica da nova era, o mental onde nós, como pensadores, que apenas sabemos extrair o pensamento que existe nas coisas, e o pensamento que existe nas coisas foi colocado pelas próprias inteligências criadoras, pelos anjos, porque anjos são inteligências criadoras, nós não somos inteligências, nós somos pensadores, e engrandecendo o nosso pensar, trabalhando o nosso pensar, encorpando o nosso pensar, nós poderemos comungar com as inteligências. E quando isto acontece, isto acontecerá apenas quando nós acordarmos o mental abstrato, que é o próprio mental angélico. E quando isto acontecer, nós entraremos direto no mundo das inteligências. E a inteligência é o próprio conhecimento em si. Conclusão, nós não precisamos estudar, pensar, raciocinar. A inteligência flui através de nós, porque nós somos a inteligência. E anjos são inteligências. Aquilo que criou uma pedra é uma inteligência, é um anjo. Aquilo que criou uma planta é uma inteligência, é um anjo. Aquilo que criou um animal é uma inteligência, é um anjo. Aquilo que nos criou é uma inteligência, é um anjo. E a inteligência tem todo o conhecimento. A tônica da nova era é entrar em sintonia com estas inteligências. O que são os UFOs? O que são os fenômenos ufológicos? Nada mais do que inteligências. O que são? São seres de outras galáxias? São seres de outras dimensões? São inteligências. E quando nós entrarmos em contato com essas inteligências, saberemos a sua verdadeira missão, a sua própria realidade. Todo o processo para o terceiro milênio é entrar neste contato com estas inteligências. Mas o importante agora, para concluirmos o nosso programa, é que você saia desta Kali Yuga, saia desta situação ruim, pratique o perdão, perdoe a si, perdoe aos outros, perdoe aos seus inimigos, aos seus pais, aos seus parentes, aos seus irmãos e perdoe principalmente a você mesmo. Corte as amarras do passado, esqueça tudo, esqueça o mal, esqueça os erros, perdoe a tudo, a todos e a você mesmo. E entre na Satyuga, uma idade de otimismo na nova era. Procure participar desta República Universal, onde todos nós seremos irmãos. Procure participar da própria sinarquia, sim, união, arquia, governo, de um governo de união, onde todos os povos serão um só povo, onde todas as moedas serão uma só, onde toda a evolução vai ter o mesmo princípio, vai ter o mesmo impulso. Nós temos que buscar esta verdade, nós temos que buscar esta realidade. O terceiro milênio está aqui, depois de amanhã nós temos, como eu falei, a 1h da manhã, a entrada nesta nova contagem de terceiro milênio de século XXI. Vale a pena você colocar a sua consciência nisto e viver de uma maneira diferente neste próximo ano que vai acontecer, onde vai começar a contar o século XXI e o terceiro milênio. Comece a viver de uma maneira próspera, de uma maneira saudável, buscando a ética, a justiça, a moral, o bem, o belo, tudo que tem de fator evolutivo. Esta é a mensagem que nós desejamos nesse final de milênio para você, que você tenha um século XXI todo repleto de amor, de felicidade e entre na nova era com todo esplendor, com todo o seu potencial. E o Ocultismo Sem Mistérios deseja a você aquela vida nova, a entrada no século XXI com muito amor, com muito sucesso, com muita prosperidade e principalmente com muita consciência. Que o século XXI seja o século de consciência, que o novo milênio seja o milênio da consciência e que Maitreya traga tudo isso com toda a intensidade, com todo o seu potencial para você. São os nossos votos. Vamos festejar, vamos passar com alegria e vamos entrar na nova era, principalmente com consciência da nova era.